Deixa eu ver se ele tá aí. O Gabriel tá aí? Gabriel Azevedo? Tô aqui. Opa. Então a próxima apresentação vai ser do Gabriel Azevedo Cruz. Ele é do curso de filosofia também, graduando, né, do curso de filosofia da UFR da Rural. E o título da palestra é Proposta de nomenclatura para um argumento sobre a justificação da dúvida no da certeza do Wittgenstein. Então, ó, são 16h11, quando for 16h21 te dou um toque. Tá ok. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiramente, claro, agradecer aqui, especialmente ao professor Rodrigo, que é o meu orientador, mas também ao pessoal que está aqui proporcionando esse encontro, né? Como foi dito, eu me chamo Gabriel. E, na verdade, eu sou do curso de letras, né? Estou no 6º período de letras, português e literatura. Ah, desculpa. Não, tudo bem. E tenho pesquisado, junto com o professor Rodrigo, como eu falei, meu orientador, temas dentro do da certeza, especialmente aí as questões sobre o que seriam essas certezas que o Moore, um filósofo analítico e amigo do Wittgenstein, começou a articular em alguns dos seus textos, e que logo depois, aliás, um pouco tempo depois, aí dá para botar um bom espaço de tempo, o Wittgenstein começou também a refletir sobre e escrever alguns fragmentos que então se tornaram o da certeza. Bom, para delimitar aqui o que eu vou falar, não vai ser tudo que eu tenho pesquisado, mas na verdade um pequeno recorte. E esse recorte precisa partir do pressuposto de que há uma concordância entre o Moore e o Wittgenstein. E essa concordância é simplesmente de que existem algumas certezas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na vivência humana por si, das quais a gente não duvida. São certezas que, em geral, são compartilhadas por muitas pessoas. Talvez não dê para dizer que por todas as pessoas, mas muitas pessoas compartilham dessas certezas. Isso daí é algo que eles concordam. No entanto, o que são essas certezas e como que você vai trazer à tona o fato da existência dessas certezas, como você vai falar com outra pessoa que acha que, bom, não sei se existem certezas, eu acho que dá sim para duvidar de tudo e etc. Como que você vai levar um tipo argumentativo para alguém que se coloca nessa posição, com essa postura? Eles diferem nisso, e eu vou então defender que há, no decorrer da certeza, um modo argumentativo do Wittgenstein. Não necessariamente uma argumentação lá, tudo corretinho, com premissa, conclusão, mas há, na verdade, um jeito de argumentar que eu gostaria de chamar de argumento da dúvida diferencial, em contraste com o argumento da certeza diferencial que se encontra no Moore. Então, rapidamente, para chegar nessa conclusão, eu vou apresentar aqui sumariamente a posição do Moore e, em seguida, a posição do Wittgenstein. O Moore, que em primeira instância foi idealista, né? Ele foi um dos precursores aí da filosofia analítica lá na Inglaterra, começou a perceber algumas coisas que ele não concordava dentro da filosofia idealista. Fez lá o texto chamado The Refutation of Idealism, onde ele vai contra um idealismo especificamente ali do Berkeley e do idealismo britânico, que era realmente uma sensação na época, e começa a defender uma espécie de realismo, e um realismo calcado no senso comum. Para ele, existem alguns truísmos, que estão aí no nosso cotidiano, e que falam coisas muito importantes e verdadeiras sobre a nossa vida e etc. Então, para conseguir defender essa visão realista e com base no senso comum, ele não bastaria para ele simplesmente ir contra o idealismo, mas ele precisaria também combater alguns argumentos céticos. Me parece que, especialmente ali pelo que ele vai delineando no seu texto em defesa do senso comum, ele está indo contra Berkeley, mais uma vez, a questão de haver sempre uma conexão entre mente e existência. Ele vai falar que não há razões para supor isso. Também a Descartes, na questão do gênio maligno, de você não ter como decidir positivamente que você está ali são, com a sua cabeça completamente no ápice da aprendizagem, do que pode ser aprendido, e convivendo com o mundo real. Não dá para você ter certeza disso, de acordo com a dúvida hiperbólica, né? E o que depois se deriva disso.
embora Descartes não quisesse defender isso, mas se derivou muita coisa disso. Ele quer ir contra esses argumentos, e também os argumentos que vêm de Hume e Kant, especialmente em questão da causalidade. Como que a gente pode entender que existe causalidade se não experimentamos a causalidade no dia a dia, mas parece que a gente toma ela como se fosse verdadeira, e aí o Hume começa com toda a questão do problema da indução, e isso desemboca em Kant, no que ficou muito famoso da questão dessa causalidade ser, na verdade, uma categoria do nosso entendimento. Beleza, então o Moore vai precisar ir contra essas questões idealistas e também essas questões céticas que, por vezes, podem se misturar. Alguns chegaram a acusar o Kant de ceticismo, o Kant admite que há alguma coisa de Hume nele, o Beckenkamp, por exemplo, vai falar isso. E, por outro lado, ele também se diz um idealista transcendental, então o Moore precisa ir aí, contra essas frentes. Segundo Sérgio Miranda, que faz um prefácio para o Da Certeza, há um modo argumentativo que o Moore desenvolve numa série de palestras, Some Main Problems of Philosophy. E esse argumento ele vai chamar de argumento da certeza diferencial. Porque para o Moore, pelo que parece, há algo em comum nesses argumentos céticos, que é uma implicação de conhecimento, no sentido de que conhecer tal coisa é necessário para que eu conheça outra. E se eu não conheço essa primeira coisa, não sei dela, né? Então não consigo falar justificadamente que eu conheço essa outra coisa. A própria exemplo máximo assim seria o do gênio maligno. Se eu sei que não estou sob o domínio do gênio maligno, então eu sei que isso é uma caneta. Bom, eu não sei, não tenho certeza se eu não estou sob o domínio de um gênio maligno. Então, parece que eu também não sei que isso aqui é uma caneta. Só que o Moore vai pensar que há, na verdade, uma certeza que, na balança aí do juízo, pende mais para um lado, que seria justamente a certeza diferencial. Então, na versão do Moore, esse argumento seria assim: se eu sei que não estou sob o domínio do gênio maligno, então eu sei que isso aqui é uma caneta. Bom, eu sei que isso aqui é uma caneta. Então, eu sei que não estou sob o domínio do gênio maligno. Se uma coisa implica na outra, eu preciso não estar sob esse domínio para conhecer. Como eu sei que isso aqui é isso, então não estou sob o domínio. O grande problema aí, depois ele vai começar a articular isso nesses dois grandes artigos, que são a defesa do senso comum e a prova do mundo exterior. Ele vai começar a tentar articular essas questões de uma forma muito introspectiva, como Sousa coloca, né? Ernest Sousa. Ele vai dizer que as premissas que o Moore parte, por exemplo, na sua prova do mundo exterior, ele diz: aqui está uma mão, aqui está outra mão, logo o mundo externo existe. E ele fala: eu não posso provar essas premissas são conhecidas. E aí o Sousa vai dizer que isso é partir de uma certa introspecção, de uma certa subjetividade. Ele admite que ele conhece, ele admite que sabe que os outros também sabem, ele admite que sabe que os outros sabem, que sabem que ele sabe, e para ele isso é suficiente para argumentar que foi provado que aqui é uma mão. E ele traz essa questão do conhecimento da certeza nos dois artigos. Quando a gente vai ler ali o que é uma prova, para ele vai argumentar o que é uma prova rigorosa, ele diz ali no segundo ponto que você precisa saber com certeza que algo é o caso. Então tem aí ainda a questão introspectiva ou mais interna dessa certeza dele, subjetiva, né? Por outro lado, no outro artigo, ele não se distancia dessas questões. E ele, mais uma vez, vai afirmar várias vezes: bom, eu tenho certeza de que isso é assim, existem esses truísmos aqui, nunca estive muito longe da Terra, sei que enquanto estive vivo, o meu corpo não sumiu e apareceu de novo. Ele vai afirmando truísmos que parecem ser aceitos por todos. Ele diz que ele tem certeza disso. O grande problema, mesmo Sousa vai dizer, é que isso não convenceu quase ninguém. Isso não convenceu quase ninguém porque o oponente dele precisa admitir que sabe. Então, se o oponente não admite que sabe, ele não consegue prosseguir com o argumento, porque para ele a premissa é dada e o cara só não quer admitir porque não quer e, portanto, meio que para por aí a possibilidade de uma investigação, de uma prova. Eu tenho essa certeza e é isso. O Wittgenstein, então, repara isso. Na verdade, um ex-aluno do Wittgenstein, o Norman Malcolm,
escreve um artigo chamado Defending the Common Sense. Ele vai argumentar que, beleza, o Moore tem ideias interessantes ali sobre o senso comum, só que quando ele vai falar que ele sabe alguma coisa com certeza, ele, na verdade, está saindo do senso comum. Não é assim que se usam essas frases no dia a dia. E o Wittgenstein começa a pensar sobre isso. Aqui, então, começa a grande divergência entre o Moore e o Wittgenstein. Porque ele vai olhar para isso que... Tá, ok, já vou finalizar. Ele vai olhar para isso que o Moore fala e dizer o seguinte: parece que não há uma diferenciação entre um estado mental, um tom de voz, um tom que eu falo, que seria certeza. Parece que não há uma diferença entre o meu tom de voz, a minha certeza, e, por outro lado, algo que pode ser provado na comunidade social. E aí entra, me parece, a grande virada do Wittgenstein quanto ao seu argumento. Porque, para ele, essas certezas que de fato existem e são comuns para muitas pessoas são aquilo que regula o jogo linguístico, que ficou conhecido como proposições dobradiça ou proposições da lógica. São coisas que a gente simplesmente pega como evidentes. Não necessariamente todos os jogos têm essas mesmas regras e não necessariamente essas regras não são mutáveis. Isso parece que é uma discordância entre os dois, porque a certeza e a verdade, né, do Moore parece ser muito mais metafísica, enquanto que a do Wittgenstein é um pouco mais relativa e intra-jogo linguístico. Parece que há sim conhecimento, só que é sempre intra-jogo linguístico. Por causa disso, tendo aí toda uma questão pragmática também, percebendo que as pessoas vivem e agem no dia a dia, o Wittgenstein começa a falar: mas peraí, você não precisa simplesmente esperar que a outra pessoa que está te fazendo um desafio, falando que não há certeza e tal, admita que ela acredita. Isso se prova no cotidiano dela, na vida. Se a pessoa estica a mão para pegar um copo, ela está acreditando que ela tem um braço, ela está acreditando que há um copo, e, por último, assim, não por último necessariamente, mas numa cadeia geral de coisas, ela também está acreditando que o mundo existe. Há muitas certezas nessas ações. E, portanto, há aí uma espécie de argumento de uma dúvida diferencial. Existem dúvidas dentro de um jogo linguístico que estão simplesmente excluídas. E há, nesse nosso jogo aqui da ciência, da filosofia e da academia, por exemplo, coisas que são verdades nesse jogo. Se eu não começo a articular-me nesse jogo, ou se eu tento destruir esse jogo de uma forma que saia de tudo aquilo que o regula, então, na verdade, eu não estou jogando o jogo, simplesmente. Eu vi que você vai falar: bom, essa pessoa daí é um louco, né? Alguém que, por exemplo, sei lá, acha que não tem pandemia e etc. Bom, essa pessoa não está jogando o mesmo jogo que a gente, ela é um louco, não dá para conviver com a gente. E por meio dessa dúvida diferencial, me parece que ele consegue reduzir ao absurdo a questão da dúvida. Eu só duvido se eu tenho razões suficientes para duvidar. E aí o argumento podia ficar mais ou menos assim: a minha crença em X me baliza a agir de forma Y. Se eu duvidar de X, eu não ajo de forma Y. Eu preciso agir de forma Y, por exemplo, beber um copo d'água, eu me sinto compelido a isso, andar, comer, etc. Portanto, eu não duvido de crença X. Em vez de supor alguma coisa, ele, na verdade, leva a dúvida ao absurdo. Isso é recorrente, ele fala algumas vezes: não tenho razões para descrer, não tenho razões para duvidar disso. Enquanto que o Moore, nos textos dele, fala assim: não tenho razão para supor. Moore sempre vai para a questão mais afirmativa, enquanto que o Wittgenstein, muitas vezes, na grande maioria dos seus fragmentos, vai para a parte negativa. Me parece que não há razões para duvidar. E essa discrepância argumentativa me parece que é crucial para entender aí como que o Wittgenstein e o Moore caracterizam o saber e a certeza. Finalizo aqui minha apresentação. Ok, obrigado. Bem, a gente tem... Opa. Ok, obrigado pela apresentação. Gabriel. Bem...